Fala galera, e no Grêmio tivemos nesta manhã no CT Luiz Carvalho uma importante entrevista concedida pelo vice de futebol Antônio Brum. Muitos assuntos tratados, como a projeção para o Clássico Grenal. Também tivemos aí, por parte do dirigente do Grêmio, a ausência de Renato. Na segunda-feira ele estava ainda no Rio de Janeiro, isso foi questionado ao dirigente. E também a arbitragem, que sempre rende muita polêmica, e Antônio Brum foi muito claro. Quem está condicionando a arbitragem é o Internacional. Todos os detalhes você confere a partir de agora aqui no canal. Muito importante você chegar aqui, se inscrever, ativar as notificações, dar aquele like, o joinha bacana para o conteúdo subir e viralizar cada vez mais aqui no YouTube. Muito importante que você faça isso, até para a gente atingir aqui um maior número de pessoas, tá certo? Bom, Antônio Brum concedeu a sua entrevista coletiva nesta quinta-feira. Eu até esperava que fosse o técnico Renato Portaluppi, mas pelo visto, antes do Clássico, isso não vai acontecer. Sobre o Grenal deste sábado no estádio Beira-Rio, o Brum garante que a folga não atrapalhou. Isso já estava previamente combinado entre os funcionários, principalmente depois do bom desempenho que o Grêmio teve na vitória contra o Fortaleza. Acontece que quando já estava programado esta folga, a CBF marcou esse jogo contra o Atlético Mineiro na última quarta-feira em Belo Horizonte. Isso não digo que atrapalhou os planos, mas o Grêmio acabou não modificando o que estava combinado. Mas o Brum garante que o fato de o Grêmio ter se reapresentado na segunda-feira para o Clássico, isso não está atrapalhando a preparação para o Grenal. E também ele foi questionado sobre a ausência de Renato Portaluppi. Antônio Brum disse que não atrapalhou porque na segunda o Grêmio trabalhou fisicamente na reapresentação e que o Renato ele cuida basicamente da parte técnica, tática do seu time e também anímica, e que a partir da terça-feira isso começou a ser trabalhado no CT. Então o vice de futebol gremista foi muito claro: a ausência de Renato não atrapalhou na segunda-feira, e também a folga ela já estava previamente combinada. Brum está confiante em um bom resultado no Beira-Rio no sábado, que o Grêmio vai fazer um jogo muito forte para sair com um bom resultado do Beira-Rio neste Grenal diante do Internacional. E a arbitragem de Bruno Arleu de Araújo, ela foi muito comentada, porque nós tivemos, o Brum fez muitas críticas ao Luiz Flávio de Oliveira na derrota para o Atlético Mineiro em Belo Horizonte. Isso foi respondido pelo vice de futebol José Olavo Bisol, que teve aí na entrevista coletiva no CT Parque Gigante. Ele também colocou algumas situações aí relativas ao árbitro. E o Bruno Arleu de Araújo, também pelo fato de ter a polêmica com o Internacional naquele jogo contra o Cruzeiro em Belo Horizonte, Brum disse que quem está tentando condicionar a arbitragem é o Internacional e não o Grêmio. E até achou a postura dos dirigentes como retrógrada. Então, também o homem forte do futebol do Grêmio se posicionando em relação a toda esta polêmica que sempre rende em clássicos. E é um árbitro que tem um histórico de se atrapalhar bastante. Não é do quadro da CBF um árbitro assim que inspire tanta confiança. O Grêmio não gostou, o Internacional também não, mas o Brum foi muito claro que quem está tentando condicionar a arbitragem é o Internacional e não o Grêmio. Portanto, este um resumo do que de mais importante falou o Antônio Brum na manhã desta quinta-feira
no CT Luiz Carvalho, pouco antes de 48 horas do início do clássico, tá certo? Gostou do vídeo? Dá aquele like, aquele joinha bacana. Grande abraço a todos.